É isso aí, nação, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. E o jornalista Bernardo Ramos soltou o verbo com relação a esse desempenho de Jorge Sampaoli no Flamengo. Para ele, o treinador poderia estar melhor no comando da equipe. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Teve aquela sequência de resultados positivos, o Flamengo não vinha jogando bem. Não era um time que vinha apresentando um bom desempenho, né? Logo, temos uma questão bastante preocupante aí. Tá conseguindo resultados? Como? No jogo contra, por exemplo, Curitiba, ficou claro que algumas opções de escalação do técnico Jorge Sampaoli não foram as mais adequadas, né? Por exemplo, a escalação do Felipe Luiz como lateral esquerdo. Eu acho que o Felipe Luiz não tem mais condição, embora seja um jogador brilhante, inteligentíssimo, de ser o lateral esquerdo do time do Flamengo, né? Principalmente no aspecto defensivo. Eu não consigo vê-lo atuando mais nesse posicionamento. Mas o Jorge Sampaoli me parece até, por mais uma questão ali de compor com as lideranças do elenco, vem escalando o Felipe Luiz. Sabe aquela história de, vou fazer uma média aqui com o pessoal, porque o Felipe Luiz é um dos líderes do elenco e tal, aquela coisa toda? Me parece que é o que ele vem fazendo. E ele pode morrer abraçado às convicções dele, Jorge Sampaoli. Embora você tenha uma opção errada, né, de escalação, você olha para aquilo e fala, não era para ser assim, né? Ele tem o Ayrton Lucas, um jogador que não está rendendo, aquela coisa toda, como rendia, por exemplo, com o Vitor Pereira, né? Está rendendo menos com o Jorge Sampaoli, mas pode ser perfeitamente o lateral esquerdo. Aquela coisa toda, não, mas com o Bruno Henrique não vai dar certo. Claro que vai dar. Pode dar certo, sim. Eu me lembro que em alguns momentos o Sampaoli até colocou o Ayrton Lucas como um lateral mais recuado. Aconteceu isso no jogo contra o Maringá, no Maracanã, ou contra o Nublense, né, quando todo mundo apostava que seria o lateral direito, né, esse jogador mais postado defensivamente na saída de bola, e acabou sendo o Ayrton Lucas, né? O Kaique Machado está falando aqui, brincadeira o Diniz não convocar nenhum jogo do Flamengo. Eu acho até bom, para ser bem honesto. E aí tem tempo para treinar, aquela coisa toda, né? O Flamengo tem jogadores estrangeiros que acabarão convocados por outras seleções, mas em relação aos jogadores que atuam no futebol brasileiro, os jogadores nascidos no Brasil, Kaique, eu acho até bom. Porque aí tem mais tempo para treinar, enfim, aquela coisa toda. Que tal entregar as equipes de base para o Felipe Luiz comandar? Está falando o Luiz Lúcio. Cara, eu não sei. Tem muita gente até que fala, né, que o Felipe Luiz poderia ser um bom técnico para o Flamengo. Eu não sei, honestamente. Há casos de jogadores que assumiram equipes de base, né, ex-jogadores que assumiram equipes de base e acabaram saindo muito bem, né, como o Guardiola na base do Barcelona, o Zidane, né, na base do Real Madrid, no Real Madrid Castilha, tal. Deu certo, foram técnicos que acabaram efetivados. Há outros casos que não deram certo. Então, honestamente, eu não sei. Eu tenho dúvida, mesmo dúvida, se o Felipe Luiz seria o cara mais indicado, de repente, para entregar, para comandar as divisões de base do Flamengo. Eu tenho inúmeras dúvidas sobre isso. Eu não sei se ele tem o preparo suficiente para isso, né? Abordar ali a base é uma coisa bem importante, né? Não é simplesmente chegar lá qualquer um e falar, eu não estou falando aqui que o Felipe Luiz seja qualquer um, mas falar assim, não, eu vou tocar a base, eu vou fazer aqui, tá tudo certo, deixa comigo. Tá, qual o preparo, qual é a ideia? Né? Primeiro, eu acho assim, uma ideia de base do Flamengo, né? Jogar de que forma? Como é que jogaria? Né? Como é que seria a questão, para quem ele reportaria? Né? Seria para o Carlos Noval, lá, o gerente de transição, seria para o técnico que estivesse no comando? Eu não sei, tá?
Então precisaria, em primeiro lugar, o Flamengo saber exatamente o que é da base. Quero a minha base jogando dessa forma. Tá, beleza, esse é um ponto de partida, né? Depois, tá, para quem esse cara vai reportar? Você faz um organograma mesmo do futebol, né? Eu acho que falta isso, uma coisa mais bem definida no organograma e tal. E depois, né, um segundo momento, um terceiro momento aí, de repente, definir quem seria o cara para tocar a base, né? O Kaique Machado está falando que o Felipe Luiz está muito mal, tem que ser o Ayrton Lucas, eu concordo com você. Deixa eu ler aqui o Cláudio Torcato. A questão é que o elenco do Flamengo não tem paciência com os técnicos. Para o jogo fluir no curto prazo é algo muito raro. Concordo com você, não se pode ficar trocando para ver se encontra. É tempo e trabalho. Cláudio, assim, mais importante do que ter um técnico no longo prazo é ter um técnico em que a diretoria tem absoluta convicção. Esse é o técnico ideal. Por que esse é o técnico ideal? Por causa disso, 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 disso e disso. Né? Esse é o cara ideal. Né? Tá bom. Esse é o cara ideal? Vamos lá. Seja o Jorge Sampaoli, que eu acho um bom técnico, mas que vem fazendo um trabalho ruim no Flamengo. Tá certo? Beleza. Qual é a convicção que a gente tem no Jorge Sampaoli? Por que ele é o técnico ideal para o Flamengo? Com os jogadores que o Flamengo tem. Né? Eu acho que primeiro precisa haver essa convicção. Putz, esse é o cara certo. Tá. Vai demorar? Vai. Quanto tempo? Aí se estabelece um prazo lá para não ter que ficar trocando de técnico a cada 6 meses. Né? O Cláudio Nascimento talvez seja um otimista. O Flamengo não tem modelo de jogo definido para o profissional. Você ainda quer que tenhamos algo para a base? Eu acho que nunca é tarde. Né? Eu acho que é preciso haver uma definição de um modelo de jogo, um modelo de trabalho para a base, independentemente da questão da gestão profissional. Eu acho que precisa haver isso. O Cláudio está falando que estamos a anos de chegar nesse ponto. Concordo com você também. Deixa eu ler aqui o Lineberg e Paiva. No meu ponto de vista, o Flamengo ganharia todos os jogos restantes do Campeonato de 2023 se o São Paulo sumisse. Algo não muito difícil no Rio de Janeiro. Calma, o que você está sugerindo, Lineberg? Calma. Não pode trocar se o trabalho mostra evolução. Caso contrário, infelizmente, essa ideia é a troca. Mas já começa errado, Fabrício. Né? O Fabrício está sempre com a gente. Um abração a você, Fabrício. Mas está sempre errado. Né? A contratação de um técnico já é feita de forma errada. Né? Muitas vezes em apostas. Não, deixa eu trazer aqui o Paulo Souza, porque eu gostei da entrevista. Tá? Mas para você chegar na entrevista, né? E o Paulo Souza é um cara muito bom de oratória, aquela coisa toda. Para você chegar na entrevista, tá? Por que fomos até o Paulo Souza? Tá certo? E aí, se você começa a ver que houve um erro ali na escolha do técnico, a saída de fato é a troca, mas não deveria ser assim. Tá certo? O Paulo e Paula Silva Perfumes está falando aqui, se for levar isso em conta, depois do JJ ninguém conseguiu as duas coisas. Dorival teve resultado sem desempenho satisfatório. Eu acho até que o Dorival teve alguns jogos ali, não foram muitos, mas um período de tempo, 2, 3 meses, em que o Flamengo jogou muito bem, né? Mas depois perdeu o desempenho. Já tinha ali uma tendência de baixa no desempenho, né? E os resultados encobriram o mau desempenho. Jogava melhor do que hoje? Acho que sim. Com o Dorival Júnior hoje, o Flamengo estaria voando? Não sei, disso não sabemos. Mas houve sim uma queda de desempenho. Tá? Deixa eu ler aqui o Matheus Costa. Boa tarde, meu fã, muito obrigado. Na minha opinião, eu deveria esperar a temporada acabar e fazer uma limpa no elenco. Continuar com o São Paulo do zero. Abraço. A limpa no elenco sugere inteligência de mercado também, né? Para contratações, para fazer contratações. E aí, o técnico, se você tem convicção que aquele é o seu técnico ideal, o que me parece não haver, esse técnico seria fundamental no processo de montagem do elenco.
Então é isso aí, galera. Este assunto aí bastante interessante que o jornalista Bernardo Ramos traz para debate. Inclusive, vamos deixar o link do canal dele para todo mundo se inscrever e acompanhar o seu excelente trabalho. O link vai ficar na descrição deste vídeo. Ele trouxe esse assunto relacionado ao comando do Flamengo, mais específico por Jorge Sampaoli, ele que é o comandante da equipe, o treinador do Flamengo nesta temporada. E o treinador do Flamengo, de fato, não vem bem. Jorge Sampaoli, que se não me engano, comandou 33 jogos pelo Flamengo e todas essas partidas foram com equipes diferentes, O que Jorge Sampaoli pensa em fazer com esse Flamengo? Mudar, dar ritmo aos jogadores, fazer com que os jogadores se entrosem uns com os outros, o que de fato ele pensa, Porque infelizmente até o momento o Flamengo não tem tido uma constância de evolução. O Flamengo até tem alguns jogos bons, não é à toa que está na final da Copa do Brasil. Mas já na Libertadores da América passou um vexame ao ser eliminado pelo Olímpia no Paraguai. Esse foi apenas um dos muitos que o Flamengo sofreu nessa temporada de 2023, Isso é fruto de uma má gestão, de uma má administração e principalmente de um má planejamento por parte da diretoria. E todos sabiam que Jorge Sampaoli tem problema de comportamento. Ele não consegue, ter essa amizade, ter essa proximidade com os jogadores. Ele não é esse treinador de chegar e conversar e tentar se entender com um atleta. Jorge Sampaoli sempre, onde passou, teve problemas desse tipo, confusões na seleção argentina, enfim. Se formos falar aqui de tudo o que aconteceu na sua carreira, iremos passar o dia inteiro. Portanto, todos sabiam o que era Jorge Sampaoli e sabiam também o risco que era trazer ele neste momento. Poderia dar certo, sim, mas até o momento não tem dado certo com o nosso Flamengo, pois, além de não ter ganho os campeonatos, ele vem mostrando que não vai ficar no comando do Flamengo, porque está criando muito atrito e principalmente a equipe não tem evoluído nos jogos, e isso é preocupante. Ele também, quando pega marcação com os jogadores, tem deixado na reserva. Caso esse de Ayrton Lucas. Depois que Ayrton Lucas se posicionou a respeito do treinador, não ficou mais no time titular. Teve que sair e ele colocou Felipe Luiz. Da mesma forma, Pedro. Pedro teve um problema com ele aí, teve aquela questão do preparador físico que o agrediu e ele não se posicionou, fazendo com que o clima ficasse bastante constrangedor. Não é à toa que Pedro também tem entrado pouco nas partidas. Então, como será que um treinador desse vai dar certo no comando do Flamengo? Isso é impossível. Claro, o problema hoje do Flamengo não é apenas treinador. Está longe de ser, mas o assunto que trazemos agora nesse momento é sobre o desempenho de Jorge Sampaoli, que tem deixado a desejar. Se o Flamengo pensa em ganhar algum título para a temporada de 2024, que comece a analisar outros treinadores no mercado da bola, já para contratar no início da temporada, porque se Jorge Sampaoli ficar, penso eu que será mais um ano de vexame. Essa é a minha opinião. E na opinião de vocês, o que vocês acham? Sampaoli deve continuar em 2024? Sim ou não? Participe aí deixando a sua opinião nos comentários. E vamos se inscrever para ajudar em nosso crescimento.